E começamos o RN hoje falando de eleições. Instituto de Pesquisas Datafolha divulgou agora há pouco mais um levantamento sobre a corrida ao Palácio do Planalto. O ex-presidente Lula continua à frente do presidente Jair Bolsonaro, agora com uma diferença de 15 pontos. Vamos conferir. Na pesquisa estimulada, que é quando os nomes dos candidatos disputando a vaga são apresentados aos entrevistados, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece à frente, com 47% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PL, com 32%. Na sequência, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 7%, e Simone Tebet, do MDB, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos representam 6% dos entrevistados. 2% não souberam ou não quiseram responder. Na pesquisa espontânea, quando não são mostrados os nomes dos candidatos e o entrevistado pode citar o nome de sua preferência, Lula tem 40% das intenções, Bolsonaro, 28%, e Ciro Gomes aparece com 2%. Brancos e nulos somam 6% e 22% não sabem ou não responderam. A pesquisa Datafolha também ouviu os entrevistados sobre um eventual segundo turno entre os candidatos que lideram, Lula e Jair Bolsonaro. O ex-presidente aparece com 54% das intenções de voto e Bolsonaro com 37%. Brancos ou nulos representam 8% e os indecisos 2%. O Instituto Datafolha ouviu 5.744 eleitores em 280 cidades, entre terça-feira, dia 16, e hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 09404/2022. E para comentar esse resultado, a gente conversa agora com Eduardo Green, que é cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, e com também professor e economista da Faculdade de Economia da USP, Celso Grise. Boa noite aos dois. Eu vou começar pela análise política, começando com o Eduardo. Esses resultados não estão muito diferentes das pesquisas anteriores, consolidando Lula e Bolsonaro na frente. Podemos descartar de vez, então, aquela tão falada terceira via? E já emendo, fazendo uma outra questão, se você enxerga espaço para grandes mudanças nesses números, o que poderia alterar nesse cenário que a gente está mostrando hoje? Bem-vindo. Bom, boa noite, Celso. Boa noite a todos do canal Rural, aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Bem, começando pela pergunta inicial, nós já vimos desenhando cenários anteriores a essa pesquisa e a cada novo levantamento que sai, independentemente do instituto, confirma-se o que a gente já vinha apontando. Não há espaço para a chamada terceira via. Não há fato político. A chamada terceira via não criou viabilidade de discurso, demorou para entrar no jogo e, desde mais de um ano atrás, as pesquisas indicam uma estabilidade muito grande dos principais postulantes, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Então, a eleição está, eu diria, virtualmente consolidada com esses dois candidatos, sobretudo por um dado que nós identificamos nessa pesquisa do Datafolha, há 75% dos eleitores que já têm o seu voto definido. E ele é muito alto, sobretudo nos dois principais postulantes, 83% no caso do ex-presidente Lula e 81% no caso do presidente Bolsonaro. Ou seja, mesmo que nós possamos ter alguma mudança de voto, por exemplo, Ciro Gomes por esse levantamento do Datafolha, a segunda opção para 25% dos eleitores. Se a gente fosse imaginar um cenário ultra benigno, todo esse percentual fosse para Ciro Gomes, ele no máximo empataria com Bolsonaro. Não há espaço para uma terceira via. Nós teremos a questão agora a definir se a eleição será decidida no primeiro turno, e Lula ainda está matematicamente com chance de decidir no primeiro turno, ou se nós teremos uma eleição em segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Se há algum fato político que possa mudar esse cenário já consolidado de disputa entre Lula e Bolsonaro, um cenário que pudesse indicar talvez uma reversão de voto, ele hoje depende muito mais do presidente Bolsonaro, que precisa tirar o voto do seu principal oponente. Bolsonaro só tem uma chance de crescer, tirar voto de Lula. Ele não vai tirar voto do eleitor de Ciro Gomes, ele tem pouco que tirar de Simone Tebet, e para tirar voto do Lula,
ele vai precisar fazer com que a caixa de ferramentas que ele colocou em jogo, o uso da máquina pública, a PEC kamikaze, a redução do preço dos combustíveis, dentre outros fatores, faça render muito mais do que até agora rendeu. Bolsonaro não tem mais de onde tirar instrumentos de política pública para fazer com que o seu percentual de voto aumente. Ele deverá intensificar nessa direção. No entanto, e encerro com isso, há um dado novo nessa pesquisa que parece indicar que Bolsonaro acertou o discurso. Qual é? Ele cresceu substancialmente no eleitorado evangélico. Essa pequena elevação que ele teve acima da margem de erro no Datafolha, que tudo indica, representa os 49% de evangélicos que votam nele. Sim. Então, o fato político que ele poderá criar é intensificar a campanha do bem contra o mal. Esse discurso já iniciado pela primeira-dama Michele Bolsonaro, de que a candidatura Lula representa o mal, representa o demônio, tem vinculação com as igrejas africanas, tidas como diabólicas. Esse discurso ele poderá trazer para o presidente Bolsonaro algum dividendo para levá-lo ao segundo turno. Certo. Esse é o ponto de questão. Certo. Agora me direciono para o Celso, porque sem sombra de dúvida, né, a economia está no centro das principais pautas dessas eleições. Quais são os principais desafios na área econômica para os candidatos à presidência e para o Brasil de 2023? Eu já te pergunto. Bom, nós temos aí um conjunto de desafios bastante grandes, né? Em primeiro lugar, o Brasil precisa retomar uma rota de crescimento. E esse crescimento tem que consagrar os aspectos sociais que estão sofríveis nesse governo. Nós estamos com uma população pobre, muito grande, fome muito, contaminando uma boa parte da população brasileira. Então, não há outra saída senão pegar uma rota de crescimento, arrumar emprego, melhorar salários. Isso significa que nós precisamos de investimento interno e investimento externo. O governo está exaurido em função das políticas fiscais que tem tomado na sua capacidade de investir. Então, só há uma solução: buscar por capitais privados aqui e lá fora. Bom, para isso é preciso, naturalmente, dar a certeza ao investidor de que ele pode investir com segurança nesse país. Isso quer dizer, o Brasil precisa adotar uma política fiscal que tranquilize esses investidores, que dê a ele a estabilidade, a certeza de que seus investimentos no Brasil serão lucrativos. Certo. Será importante, portanto, que a gente baixe essa taxa de juros, que a gente consiga, de fato, com juros menores e com uma inflação menor, conseguir atrair investidores confiantes num governo que vai manter uma política fiscal ajuizada, equilibrada e que possa garantir a estabilidade que os capitais precisam para vir ao país. Tá certo. Eu rapidamente quero perguntar para os dois, né? Começo com o Eduardo. A gente tem observado que os 4 principais nomes dessa corrida presidencial, né? Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone, demonstraram recentemente que estão de olho no agronegócio e seu papel, que é importante para a economia brasileira. Pelo menos, o que eles têm tentado equilibrar nos discursos da mídia? Como é que vocês avaliam essa proximidade dos candidatos ao setor do agronegócio? Então, quero primeiro essa percepção do Eduardo, depois do Grise. Por favor, Eduardo. Bom, muito obrigado. Eu acho que nós temos diferentes percepções, porque desde 2018 o agro tem majoritariamente feito uma escolha de apoiar o presidente Bolsonaro, que tem se identificado por meio da Frente Parlamentar da Agropecuária, vários ministros indicados, a ministra Tereza Cristina, inclusive, quase foi indicada vice de Bolsonaro, e há das entidades do agronegócio uma clara intenção de seguir apoiando Bolsonaro. O caso da Simone Tebet é similar, porque ela provém de um estado fortemente agrícola, tem relação com o setor, então ela dialoga bem com esse setor também, tem respeitabilidade. Acho que o candidato Lula, ele tem conseguido reduzir a resistência do agro, ele tem conseguido, por meio da família Maggi, Blário Maggi, por exemplo, fazer uma aproximação com esse segmento. Agora, de todo modo, o que é importante destacar?
Num país onde, aí o professor Celso, ele é economista, poderá falar melhor que eu, mas num país no qual a nossa balança comercial é fortemente dependente das exportações e do agro, é impensável que qualquer candidato a presidente não venha a ter uma política dedicada a fortalecer o segmento, ao seu desenvolvimento tecnológico, a melhorar a capacidade do país de se colocar em relação aos principais players internacionais. E aí, acho que reside uma questão muito importante. A imagem do Brasil no mercado internacional ficou muito chamuscada em função das políticas negacionistas do atual governo em relação ao meio ambiente. O governo atual, ele queimou pontes com a União Europeia no acordo do Mercosul, isso tem efeitos no agro. O governo atual deu margem para que o lobby dos agricultores franceses crescesse contra o agro brasileiro. Então, será preciso retomar algumas pontes dentro do Brasil e fora do Brasil para que o agro brasileiro volte a ter um peso que ele sempre teve na nossa economia, dada a importância que ele tem na balança comercial. Então, eu entendo que esse é o desafio que estará colocado para o próximo presidente, seja ele se for Lula, seja ele se for Bolsonaro, assumindo que, como eu disse antes, a disputa será decidida entre esses dois postulantes. Tá certo. Celso Grizzi, por favor, rapidamente, gostaria que você colocasse sua colocação. Beatriz, há uma coisa curiosa. O Brasil tem uma dinâmica de crescimento muito própria. E isso se dá exatamente por causa do agro, não é? É claro que nós fomos acompanhados pelas commodities industriais também, pelas commodities petroquímicas, que nos colocam no mundo numa posição muito vantajosa em relação a esse momento recessivo, a esse momento difícil que nós vivemos no mundo todo. O agro brasileiro precisa sofrer uma estruturação com pouca interveniência do governo. Eu acho que a iniciativa privada tem trabalhado fortemente, tem construído um agronegócio profundamente competitivo. Aliás, é o que falta à indústria e aos serviços, competitividade. Eles não conseguem aumentar a produtividade como o agro conseguiu com esses avanços tecnológicos. Então, eu imagino que qualquer um que seja eleito deve pensar cuidadosamente sobre os destinos do agronegócio. A restrição a um governo Lula está, sobretudo, no direito de propriedade, que toda hora é posto em questão e acaba, invariavelmente, colocando o nosso agricultor, o nosso pecuarista, como alguém ilegítimo, que ofende o meio ambiente, que contamina terras, que contamina água. Esse discurso precisa acabar. Nós precisamos mostrar, com base nas ciências, nos saberes científicos, que a nossa agricultura evoluiu, que ela consegue conter esses elementos de destruição da natureza e que é um exemplo para o mundo. E, portanto, todos nós devemos nos unir em torno do direito de propriedade, em torno da sustentabilidade do agronegócio no Brasil. Muito obrigada, professores, pela participação aqui no Rural Notícias e uma ótima quinta-feira. Foi um grande prazer. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Eduardo. Eduardo Grizzi, obrigada.